No vídeo anterior de Toph, ficou confirmado que Ricardo se tornou um aliado. Agora ele, Ryusei e Kibo estavam mais próximos do que nunca, mas enquanto caminhavam pela cidade, mais especificamente na estação, Kibo sentiu presenças fortes se aproximando e se deparou com o Príncipe Demônio. O vídeo de hoje começa com Boris dizendo: "Eu sou o prisioneiro soldado Boris, vou levar Ricardo para a Rússia." Kibo pensava: prisioneiro soldado Boris? Garcia sugeria: "Kibo, é melhor entregar o Ricardo sem resistência." Kibo respondia: "Nem pensar, ô idiota. Por que diabos eu teria que entregar ele para dois patetas fracotes?" Garcia respondia: "Entendo. Então não resta outra opção além de lutar." Kibo dizia: "Boa sorte na sua tentativa." Ryusei dizia: "O Sr. Ricardo está ferido, então eu vou. Não sei quem é esse cara com aparência de chefão final e nem porque ele é um prisioneiro, mas não há dúvidas de que ele é um cão da Rússia." Sr. Ricardo, por favor, espere." Ricardo ia andando na frente e Garcia dizia: "Ryusei, eu vou lidar com você pessoalmente." Ryusei questionava: "Aqui e agora vai causar uma enorme confusão." Kibo encarava e Boris amenizava: "Não se preocupe, acabarei tudo com um único golpe." Ricardo alertava: "É você quem vai cair com um único golpe." Enquanto Ricardo encarava Boris e Ryusei encarava Garcia, Kibo disparava dizendo: "Ah, bom, por que vocês estão tão animados aí sozinhos? Não ignorem o mais forte, Kishi Miyazawa." Kibo chutava o Príncipe Demônio que desviava e pousava dizendo: "Ricardo, Ryusei, fujam! Nós não somos mais estudantes do ensino médio. Não podemos ficar brigando num lugar desse sem arrumar dor de cabeça com a polícia depois." Ryusei respondia: Sim, senhor." Nessa hora, Boris encurtava em Ricardo, que se virava e golpeava com sua direita. O ataque era certeiro, explodia no corpo de Boris, mas o mesmo, galera, sequer se movia. Ele olhava friamente e dava risada. Ricardo também não demonstrava nenhuma surpresa e Kibo dizia: "Ricardo, o que você tá fazendo aí? Bora, vamos fugir." Ryusei dizia: "É isso, vamos, corra." Garcia questionava: "Boris, tá tudo bem? O punho de fera te acertou em cheio." Boris amenizava: "Isso não foi nada demais." A cena cortava para minutos depois, onde Ricardo e Ryusei estavam tranquilos. Já Kibo dizia: Eu não aguento mais. Como vocês dois conseguem correr tanto sem cansar, hein?" Ryusei questionava: "Sr. Kishi, você tá bem?" Kibo respondia: É que faz muito tempo que eu não treino corrida. Já tô quase vomitando. Puta vida." Ryusei dizia: "Por favor, aguente firme mais um pouco." Kibo amenizava: "Não, tá tudo bem. Eu acho que aqueles caras não vão conseguir nos seguir até aqui." Só que nessa hora, galera, Boris e Garcia apareciam na frente e o Príncipe Demônio dizia: "Você demorou, hein, Kibo? Não tem como vocês escaparem de nós. Nossas capacidades físicas básicas são de outro nível." Kibo dizia surpreso: "O quê? Vocês nem suaram? Vocês são maratonistas por acaso?" Ricardo, que não tinha uma gota de suor, ia à frente para lutar, mas com uma presença totalmente séria e parando de simular cansaço extremo, Kibo dizia: "Tá bom, espera aí. Se querem levar o Ricardo, primeiro vão ter que me derrotar. Eu sou Kishi Miyazawa, ex-chefe da escola Nadashinkage. E não dá pra pedir adversários melhores, certo? Vocês são oponentes à minha altura." Boris jogava seu casaco e alertava: "Eu não sei nada sobre você, mas qualquer um que interferir será removido à força." Em guarda, Kibo respondia: "Ô amigão, aqui é o Japão. Como se fôssemos deixar os cães e os prisioneiros da Rússia fazerem o que quiserem aqui. Mesmo que custe nossas vidas, nós vamos proteger o Ricardo." Ricardo e Ryusei aguardavam em silêncio. Já Boris pensava: "Cão da Rússia? Mesmo que tenhamos que viver como cães, temos que continuar vivos." Entrávamos no flashback da Rússia, onde Boris pensava: "Eu preciso cumprir isso até o fim. Este inferno gélido extremo vai me tornar ainda mais forte. Isso pode penetrar até meus ossos, que não importa." De volta ao presente, Kibo alertava: "Já vou avisando, eu sou forte pra caramba. Prepare-se e venha com tudo, prisioneiro Boris. Vou te mostrar o verdadeiro poder do ex-chefe da escola Nadashinkage." Boris ia Kibo avançando, se preparava e respondia com o direto. Direto esse que Kibo desviava. Subia com uma joelhada no meio da cara. Boris sentia dor, mas golpeava com a esquerda. Kibo bloqueava, era arrastado para trás e pensava com o braço direito com um hematoma. Antes mesmo do golpe atingir, ele tinha preparado um contragolpe assumindo que seria acertado. Os golpes desse cara são pesados, duros e doem bastante. Boris encurtava carregando um chute de direita e batia. Kibo bloqueava, mas era jogado pra longe e caía ao lado de Ryusei, que questionava: "Sr. Kishi, tá tudo bem?" Kibo se levantava dizendo: "Ai, acho que talvez tenha quebrado algo. Ai, que droga." Ryusei questionava: "Sério? Quebrou?" Boris se aproximava dizendo:
Não senti nenhum osso quebrando. Boris começava a dar socos no ar, e todos podiam escutar balanços extremamente altos. Enquanto isso, Kibo se erguia e o narrador pontuava. Boris se aproxima até a distância em que seus golpes alcançam o alvo, e desfere combinações de golpes com um enorme poder destrutivo. Mesmo levando alguns golpes, ele resiste graças ao seu físico e durabilidade extrema, e continua lançando golpes efetivos, sem truques, sem jogos mentais ou estratégias elaboradas. Ele tem apenas uma estratégia simples e direta. Podíamos ver Garcia saindo de uma barraquinha de sorvete numa ligação. Ligação essa que estava Kiryu que questionava: Príncipe Demônio, você vai ficar só assistindo de camarote? Garcia respondia: Pois é. Kiryu dizia: O cachorro que trabalhe, né? Garcia comentava: Au, au. Sem que eu precise mover um dedo, Boris vai resolver isso por mim. Aquele cara é um cão de guarda exemplar e leal. No combate, Kibo encurtava com uma direita que acertava em cheio. Boris sangrava, mas contra-golpeava de direita. Kibo desviava e pensava enquanto repetia as esquivas. Como sempre, ele avança como um tanque pesado. Se eu temer os golpes dele e me afastar demais, meu contra-ataque ficará atrasado, porque ele também é rápido. Farei tudo por um tris, desviando por pouco, e então eu contra-ataco. Kibo desviava de um direto e entrava com um chute baixo perfeito no joelho. Ryusei via aquilo e comentava animado: Caramba, um low kick interno acertou em cheio. Com isso, os movimentos dele devem diminuir. Só que em choque, galera, Kibo pensava: O que diabos é isso? O que são essas pernas? Eu tive a sensação de estar chutando um bloco de aço enorme. Eu vou acabar destruindo a minha própria perna se eu chutar esse cara. Kibo recuava e Ryusei comentava surpreso: Nem se mexeu. Até o low kick do Sr. Kishi, que derruba os melhores lutadores com um único golpe. Garcia via aquilo e comentava: Pelo jeito o Kibo ainda não sabe. Não percebeu o segredo do corpo de Boris. Os ossos dele sofrem de uma mutação genética espontânea, tornando-se mais densos e aumentados. A proteína chamada LRP5, proteína relacionada ao receptor de lipoproteína e baixa densidade 5, é responsável por produzir ossos sobre-humanos e extremamente resistentes. Por mais inacreditável que pareça, os dedos que necrosaram e precisaram ser amputados estão regenerando os ossos, embora de forma pequena e deformada. Ele é chamado de hiperosso, ou melhor, Hyperbone Boris. Kibo recuava pensando: São ossos super endurecidos? Ryusei comentava: O Sr. Kishi tá recuando? Mas o que tá acontecendo? Garcia dizia pro seu pai na ligação: O Kishi demorou pra perceber. Eu percebi o quão anormais eram os ossos de Boris só de tocar nele. Os ossos de Boris continuam crescendo até hoje, comprimindo os músculos e até o cérebro, o que às vezes lhe causa dores excruciantes. No entanto, o inferno glacial da Sibéria fazia ele não sentir dor alguma. Mas com isso, o frio extremo interrompeu o crescimento dos ossos. Para prejudicarem Boris, concluíram que precisariam deixar ele no frio ainda mais extremo. E para chegar ao ponto de necrose óssea, a coisa foi grave, pois ele resiste ao frio extremo até o ponto de não causar queimaduras por frio. A partir daí ele já sente. Kiryu respondia: Sim, eu já sei. Eu já lutei contra Boris. A temperatura corporal dele é fria como a de um cadáver. O que Boris está usando é um traje corporal especial, com um sistema de resfriamento, desenvolvido pela Agência de Segurança da Rússia. Obviamente, isso já ajuda a controlar o crescimento ósseo e a temperatura. Porém, ele também adiciona medicamentos para não causar desconforto aos outros quando está sem o colete. No final, ele foi completamente domesticado como um cão. Garcia comentava: Olha só, está sabendo de tudo. Entendo. Então, ao se tornar um cão da Rússia, eles providenciam todo tipo de vantagem pra você, hein, papai? No combate, Kibo desviava de um direto e respondia com uma direita no corpo. Boris esboçava um som de que tinha sentido o golpe, e Ryusei comentava esperançoso: Caramba, agora pegou! Um golpe devastador no corpo acertou em cheio. Kibo acertava um gancho no abdômen e o narrador pontuava. Evitando os locais com ossos ultra rígidos, ele o derruba atacando impiedosamente o corpo e dilacerando seus órgãos internos. Golpes de penetração capazes de burlar a resistência são justamente a especialidade do Nadashinkage. Kibo acertava um gancho de esquerda que estufava a barriga do seu oponente e o narrador continuava dizendo: Essa onda de impacto é formada por Ki. Ela é mais rápida, mais pesada e mais profunda. Ela atravessa do diafragma até as costas, bem quando seus órgãos internos estão sendo destruídos e ele está à beira de perder a consciência. Vem o chute circular com a sola do pé. O alvo naturalmente se inclina para baixo, mas aí vem um golpe ascendente, com a base da palma da mão,
bem no maxilar. Podíamos ver, galera, Kibo batendo no maxilar e o cérebro de Boris chacoalhando. Ele caía e o narrador continuava. O cérebro é violentamente sacudido. Não há dor nem sofrimento. Uma concussão quase qual um sonho. Ricardo sorria gostando do que via e Ryusei comentava animado. Ele atacou de uma só vez, caramba! Como eu pensava, o Sr. Kishi é muito forte e assustador quando não está brincando. Kibo encarava Boris, que ficava no chão, e Garcia dizia: então é isso. No final ele é um lutador que só tem tamanho e ossos fortes. Diante do Kibo ele não conseguiu fazer nada. Na embaixada russa, Kiryu respondia: não seja estúpido, Garcia. Eu disse que o Boris é assustador. Você acha que eu diria que alguém é assustador e que é um lutador incompetente? Você acha que aquela organização paramilitar recrutaria um criminoso de bosta que tentou assassinar o presidente? Garcia questionava: papai, o que havia em Boris que te assustava então? Kiryu respondia: o Boris é um zumbi. Um zumbi que fica mais forte depois que apanha. Quando alguém se levanta, mesmo depois de receber dezenas de golpes que deveriam ser fatais, e ainda volta mais forte, você começa a perder a confiança nos seus próprios ataques. Você começa a ficar inquieto, pensando que seus golpes talvez não funcionem nele. E isso acaba dando medo. De volta ao combate, Kibo saía andando até que escutava algo. Ele olhava e via Boris se erguendo. Surpreso, Ryusei dizia: ele se levantou de novo. Príncipe Demônio, você sabe por que o Boris consegue se recuperar tanto assim? Garcia dizia não, e Kibo pensava: isso é expulsão de toxinas por todo o corpo? Esse cara tá sorrindo. Por que Boris conhece as técnicas de restauração do estilo Nadashinkage? Kiryu sorria e respondia na ligação: porque fui eu quem ensinou a ele. Podíamos ver Boris controlando sua respiração, e Kibo pensava: ele fez o selo com as mãos. Então realmente isto é o selo de desintoxicação corporal total, o Shoshin Taidokuin. Mas por quê? Como esse cara sabe disso? Voltávamos para Kiryu, que continuava dizendo: o Boris é o meu discípulo. Eu lhe ensinei tudo: defesa contra golpes baixos, tratamento de concussão e muito mais. Na época eu era conselheiro de uma organização militar privada na Rússia. As técnicas extremamente práticas do Nadashinkage foram muito úteis para ele. Garcia provocava: então você tinha medo do seu discípulo? Kiryu respondia: um esqueleto ultra rígido que nem uma marreta consegue ferir. Um corpo duro como um bloco de aço e uma vontade tão de aço quanto que beira a obsessão. Mesmo em um estado em que uma pessoa comum já estaria morta, ele não para de lutar. Mesmo coberto de sangue, ele continua avançando enquanto sorri. Sim, eu senti medo disso. Foi como num filme de terror. Não existe ninguém capaz de matar um zumbi que não toma dano nem no cérebro. Kibo entrava em guarda, sorria e comentava: então você conhece as técnicas do Nadashinkage. Isso é interessante. Não sei quem foi que te ensinou isso, mas como representante da linhagem original, só me resta mostrar a diferença de níveis entre nós. Boris avançava e lançava um direto. Kibo desviava e quedava, mas antes de cair de cara no chão, galera, Boris se apoiava e Ryusei dizia: certo, conseguiu uma queda com uma investida. Kibo ia para as costas e dizia: a partir daqui começa o inferno das técnicas de solo de Kishi Miyazawa. Se prepare. Kibo pegava no mata-leão e Boris tentava levantar, mas Kibo travava perfeitamente e Ryusei pensava animado: o mata-leão pelas costas foi aplicado perfeitamente. Ele já não consegue mais resistir. Vai perder a consciência, não importa o quão resistente seja esse cara. Como sugerido, galera, Boris começava a fraquejar, mas no instante seguinte, ele ganhava um boost de adrenalina inexplicável. Ele começava a se debater, saía da finalização e Ryusei pensava: o que? Com um controle corporal e uma rotação instantânea? Ele escapou do mata-leão. Mas como? As técnicas do Sr. Kishi funcionam num instante. Garcia comentava: é porque Kishi é muito fraco. No meu caso, eu teria apagado ele num único instante. Kiryu retrucava: ingênuo. Naquela hora, Boris deixou de propósito que você o apagasse com o estrangulamento. Fui eu quem o instruiu anteriormente a deixar você sair por cima, considerando as circunstâncias do local. Garcia questionava: ei, isso é sério mesmo? Isso é luta profissional que você combina as coisas? E quando você conversou com ele? Kiryu respondia: você se esqueceu que ele se levantou no instante seguinte? Boris é completamente obediente. Se seguir as ordens, o cão da Rússia terá comida e a própria vida garantidas. Príncipe Demônio, na verdade você precisa aprender com um cão. Lutar consumindo a própria vida apenas para receber elogios do seu dono.
No combate, Boris encurtava e batia. Calmamente, Kibo desviava, posicionava sua mão no corpo e lançava uma onda de ki de 0 polegadas. O impacto ressoava e Kibo exclamava: estilo Nadashinkage Kaikanken. A onda de ki se intensificava no corpo de Boris, mas Kibo a redirecionava para fora e a explosão acontecia saindo da cabeça. Na hora, Boris começava a cair e Ryusei comentava: incrível! Então este é o Kaikanken? Eu nunca tinha visto. Só que no instante seguinte, galera, Boris simplesmente firmava seu pé no chão e não caía. Ele olhava como um zumbi, estava com a metade da cara explodida de dentro pra fora, e Kibo pensava: caramba, mesmo depois de receber um Kaikanken, esse cara ainda tá de pé? A onda de choque do Kaikanken atravessa o diafragma e alcança o cérebro, fazendo acontecer uma explosão de dentro pra fora. Uma pessoa comum entra em estado de falência cerebral na hora, capaz de colocar a própria vida em risco. Então por que diabos o Boris ainda consegue ficar de pé? Kibo olhava friamente, via seu oponente olhando firme e Boris pensava: há coisas que precisam ser feitas, mesmo que você tenha de se tornar um cão. Entrávamos num flashback, onde Boris contava como narrador: na época eu trabalhava na diretoria principal de inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas. Na sua antiga casa, Boris dizia: Helena, querida, estou indo. Helena respondia: ah, sim, querido, volte logo. Boris dizia sim e contava: há coisas que precisam ser concluídas, mesmo que você tenha de se tornar um morto. O acidente dos atentados em série a apartamentos de grande altura é algo que eu não posso esquecer. Podíamos ver uma explosão acontecendo, galera, no prédio onde Helena e Boris viviam. A cena cortava para vários corpos em sacos e Boris voltava a contar: foi uma grande tragédia que ocorreu um mês depois de aquele homem se tornar primeiro-ministro. Vladimir Putin declarou: não importa onde estejam, eu os destruirei. Mesmo que eu os encontre em um banheiro, vou matá-los. Aquele homem concluiu que foi um atentado cometido por forças armadas separatistas da Chechênia e declarou retaliação. O povo, que buscava um líder forte, apoiou aquele homem com fervor. Ele lançou uma guerra bombardeando a capital da Chechênia, envolvendo e matando dezenas de milhares de civis. Saque, estupro, execuções em massas e tortura. O exército cometeu todo tipo de atrocidade. Por fim, o povo colocou aquele homem na presidência. Ele, que era funcionário da Agência Federal de Segurança, testemunhou que aquele incidente foi uma armação encenada para justificar a invasão da Chechênia pela Rússia. Aquele homem sacrificou até 300 de seus próprios cidadãos para aumentar sua popularidade. Aquele homem não escolhe meios para obter poder absoluto. Alexander Litvinenko, o L, que estava exilado na Inglaterra, foi assassinado por envenenamento com uma substância radioativa de polônio. Para produzir polônio artificialmente são necessárias instalações de grande porte, comparáveis às de um complexo nuclear. Tudo foi arquitetado por aquele homem demoníaco. O Ministério das Relações Exteriores e os serviços de inteligências britânicos apontaram que o motivo, meios e oportunidade, tudo indica o envolvimento da Agência Federal de Segurança e aquele homem. Se aquele homem não for eliminado, a paz jamais chegará. Voltávamos para o presente, onde Boris sofria com os danos do cérebro, mas ainda assim pensava enquanto pegava ar. Pela esposa que tanto amei, pelo filho que nunca pude conhecer, para proteger minha pátria do demônio, eu não desistirei de lutar. Como um monstro, Boris simplesmente se recuperava, galera, de todo o dano causado. Garcia via aquilo e questionava enquanto filmava a luta para seu pai assistir. Será que os golpes secretos do Nadashinkage não funcionam porque as habilidades do Kibo enferrujaram? Ou será que Boris é simplesmente resistente demais? Kiryu respondia: eu disse, Boris é um monstro que se porta como um zumbi. E eu sou um excelente professor. Kibo questionava surpreso: caramba, então as minhas técnicas não funcionam nele? Você é forte pra caramba, cara. Os danos causados pelo Kaikanken desapareceram completamente. As técnicas do Nadashinkage são uma verdadeira caixa de surpresas. Mas agora eu vou te mostrar uma técnica de mestre, uma habilidade excepcional mesmo entre elas. Boris avançava e Ryusei questionava enquanto a luta voltava. Sr. Kishi, como você pretende lutar contra alguém tão resistente assim? Kiryu questionava. Oh, será que Kishi vai abrir sua caixinha de surpresas? O garoto tem muitas técnicas guardadas. O Dr. Germanovich questionava ao lado. Kiryu, eu quero te perguntar apenas uma coisa. Você tem ligações com as agências de inteligência dos Estados Unidos, correto? Parece que você também tem fortes conexões com o ex-secretário de Estado Spencer. Você seria um espião dos Estados Unidos? Kiryu questionava.
A CIA acha que eu sou um espião russo. Eu apenas ensino artes marciais livremente, sem me importar com o país, ideologia ou religião. Se quiserem me considerar um agente duplo, que seja, fiquem à vontade. Por incrível que pareça, eu tenho uma ótima capacidade de comunicação. Consigo me dar bem com qualquer pessoa, de líderes de países a prostitutas. O Dr. Germanovich questionava: o que você está tramando? Kiryu respondia: nada. O príncipe demônio queria estabelecer uma conexão com a Rússia, então eu apenas os apresentei. Germanovich questionava: então você também encontrou Boris por acaso no Japão? Você já o conhecia? Kiryu respondia: exatamente. De volta ao combate, Kibo desviava de todos os golpes lançados facilmente, até que de repente ele encurtava desviando e exclamava esticando a palma: crie o vento com a respiração, acenda o fogo com a consciência, faça expandir o Tan, a energia vital, punho da destruição da essência vital. Kibo finalizava a técnica assim como ele disse no passado que faria pro seu avô. Ele enfiava um soco na cara de Boris, e Ryusei dizia surpreso: o quê? Então esse golpe é o... ele sabia usar perfeitamente esse tempo todo? Kiryu e Garcia olhavam friamente, e Ryusei continuava dizendo enquanto o silêncio tomava conta do campo de batalha: eu não sabia, o Sr. Kishi também consegue usar o punho da destruição da essência vital? Kibo ouvia aquilo e pensava: quem você acha que eu sou, Ryusei? Eu sou o Kishi Miyazawa. Entrávamos num flashback, onde Kibo treinava recentemente numa cachoeira, e ele pensava: se o Ryusei consegue fazer, eu também devo conseguir. Podem rir e dizer que isso é antiquado, mas só ultrapassa o limite com esforço e determinação. Esse é o ensinamento do vovô. Por mais excelentes que sejam os genes, se forem mimados, o talento diminui e não serve de nada. Qualquer mestre que negligencie o treinamento acaba vendo sua técnica enferrujar. Basta praticar repetidamente e exaustivamente os fundamentos do punho da destruição da essência vital. Preciso respirar lentamente e criar vento. Concentrar a consciência no tandem e acender a centelha inicial. Acumular todas as ondas, vibrações na palma da mão e fazer-as explodir com o Tan através do meu punho. Ao pensar isso, galera, o soco de Kibo fazia um impacto massivo ressoar pela cachoeira. No presente, tal golpe acertava a cara de Boris e Ryusei questionava: o punho da destruição da essência vital está funcionando? Nenhum dos dois sequer estão se mexendo. Kiryu comentava: não me diga que até o Kishi estava tentando dominar o punho da destruição da essência vital. A onda desse golpe estimula o sistema límbico do cérebro e reduz sua capacidade de funcionamento drasticamente. Se o Kibo acertou essa técnica perfeitamente, depois do inferno, ele vai trazer de volta a melhor lembrança da vida do alvo. A mente de Boris nessa hora ia pro passado, onde ele via a Helena, galera, numa aula de balé e contava como narrador: eu frequentava assiduamente a escola de balé que Helena frequentava. Ia lá para assistir, não para participar. Mais do que qualquer coisa, eu adorava ver Helena praticando seu belo balé. No flashback, Boris questionava: você quer parar com o balé, querida? Por quê? Helena respondia: é porque uma bailarina não pode passar dos 50 quilos, querido. Meu peso está ultrapassando 122 libras, o que dá 55,5 quilos. Quando é assim, você tem que parar. Boris questionava: mas a dieta está sendo difícil? Não era o seu sonho o balé? Você vai desistir do sonho de um dia dançar na Companhia Nacional do Balé? O seu sonho também era o meu sonho, querida. Eu não sou rico como um oligarca, mas pretendo te ajudar com tudo que puder. Você deveria continuar, não precisa se preocupar com trabalho nem nada. Helena dizia pondo a mão na barriga. Boris, querido, é que não estamos mais sozinhos. Boris questionava: eu vou ser papai? Helena respondia: sim, você vai ser papai. Em lágrimas, Boris corria para abraçá-la e dizia: Helena, meu amor, isso é incrível. Obrigado, muito obrigado. Helena dizia: espera um pouco, Boris. Você está com hipotermia. O bebê vai acabar pegando um resfriado. Você está muito gelado. Boris dizia: é que eu estou tão feliz que parece que eu vou morrer. Helena pedia: não, por favor, não morra agora. De volta ao presente, Boris chamava por Helena com dificuldades e Kibo comentava: mesmo sendo um prisioneiro, você também deve ter tido momentos felizes, não é? Lembre-se deles e durma tranquilamente. Enquanto via a Helena e a chamava, de repente o rosto dela virava o de Vladimir Putin. Boris se enfurecia e simplesmente dava uma cabeçada na cara de Kibo. Ryusei via aquilo e comentava: como? O punho da destruição da essência vital não funcionou? Isso é impossível! Kiryu pontuava: é a cabeçada do bloco de ferro. Boris lançava outra cabeçada, Kibo sangrava e Kiryu comentava sorrindo:
Uma cabeçada vinda de ossos super endurecidos. Com o poder destrutivo de destruir o aço, Boris virou a luta com um único golpe. Kishi vacilou. O resultado será um nocaute devastador. Em sua mente, Boris via a explosão que ceifou a vida da sua esposa grávida. Ele via Vladimir Putin, rugia como uma fera e insistia em repetidas cabeçadas. Ele via Putin no rosto de Kibo e Kiryu continuava comentando. Boris já perdeu a consciência. O punho da destruição da essência vital de Kishi com certeza funcionou. Mas a obsessão movida pelo ódio supera até mesmo as lembranças do prazer. Boris não está lutando contra Kishi, ele está lutando contra aquele homem. Entrávamos no flashback, onde Boris dizia diante dos corpos. Precisamos ver se é ela mesmo. Um agente aconselhava. É melhor não ver o corpo. Boris sorria e de repente se virava dando um soco e dizendo. Me diga, como que eu vou confirmar se é minha esposa sem olhar? O agente caía nocauteado. Boris abria o saco preto e na hora as lágrimas desciam e ele voltava a contar. Aquilo não era mais um ser humano. Era apenas um amontoado de carne. Não havia mais nada que lembrasse a Helena. E possuía um corpo belo da ponta dos dedos até a ponta dos pés. Mas eu sabia, senti na hora que era ela. Aquele homem, para obter poder, matou cidadãos e assassinou políticos. Jornalistas e ativistas que defendiam minorias étnicas, atirando neles, envenenando-os e atropelando-os com carros. O demônio conduz os homens bons ao inferno. Sim, a culpa é dele. No presente, Boris apertava com um abraço de urso. Algumas costelas de Kibo trincavam e Ryusei comentava. Caramba, ele foi pego por um abraço de urso. Com a força desse cara, as costelas e a coluna do Sr. Kishi podem ser esmagadas. Calmamente, Kibo pensava. Vamos mais uma vez. Levante o vento com a respiração. Acenda o fogo com a consciência. Boris se imaginava quebrando Putin num abraço de urso. E Kibo continuava divagando. Agora faça explodir o Tan, a energia concentrada. E por fim, um golpe de acompanhamento do punho da destruição da essência vital. Kibo lançava a maldição e em seguida golpeava a cara enquanto pensava. A essência vital é a força primordial que impulsiona você. Ao eliminar essa força, resta o que você é. Então você é libertado do ódio e do sofrimento. Eu só não esperava que alguém precisasse de dois. Boris se via abraçando com sua esposa. Via ela dançando balé e Kibo pensava. Você será envolvido por uma sensação suprema de felicidade, graciosa e sensual. Esqueça a luta. Deite-se calmamente e em paz. Boris caía, Ryusei comentava animado. Caramba, o Boris foi derrotado. É como eu pensava. Kishi realmente dominou o punho da destruição da essência vital. Kibo questionava. Hahaha, viu isso, Ryusei? Esta é a verdadeira força de Kishi Miyazawa. Kiryu via aquilo e comentava. No fim das contas, o mais forte ainda é o Kishi. E parece que ele nem sequer considera o Príncipe Demônio como um alvo digno. O Príncipe Demônio respondia. Você gosta de provocar, hein, pai? Talvez eu devesse lutar com o Kibo, então. Enquanto Kibo encarava Boris, as palavras de Kiryu ecoavam. Com o punho da destruição da essência vital, Boris foi derrotado. Quem dominou perfeitamente esta técnica suprema foi o artista marcial mais forte, Kishi Miyazawa. Nessa hora, galera, Ryusei percebia alguém vindo na direção de Kibo. Era Garcia que questionava. Você é o mais forte? Só vão poder dizer isso depois de lutar comigo. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Momento épico, o Boris é um baita personagem extremamente forte e resistente, hein, galera? Fiquem de olho nesse personagem, pois ele vale a pena. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. E as redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir e é isso aí. Eu tô indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.